Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estarmos diante da sua palavra, reunidos em torno da sua palavra e para meditarmos na sua santa direção para a nossa vida. Eu quero chamar então sua atenção, pedir que você abra mais uma vez a palavra do Senhor em Atos, capítulo 14, agora. Eu quero ler com você, na verdade, a partir do versículo 51 do capítulo 13 ainda, e nós leremos até o 14, versículo 14 do capítulo 14. Toda igreja encontrou, então, volte seus olhos ao texto. Nós vamos ler a palavra do Senhor e após a leitura, quero orar mais uma vez com os irmãos para que o Senhor nos conduza, nos direcione no entendimento da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Entrando em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Quero ler até aí com os irmãos. Feche seus olhos mais uma vez. Coloque seu coração mais uma vez diante do Senhor e peça que o Senhor fale ao seu coração, desperte o seu coração
aqueça o seu coração para aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, mesmo que essa vontade do Senhor para a sua vida, aparentemente ou em primeira mão, possa parecer a você uma vontade que não seja boa, mas que Ele nos dê fé suficiente para sabermos e confiarmos que a fé dele é boa, perfeita e agradável. É aquilo que de fato é o melhor para a nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez nos chegamos a Ti, clamamos pelo perdão. Recebemos o Teu perdão, cremos no Teu perdão. E estamos aqui mediante a fé e a convicção que podemos nos achegar diante do Senhor pelos méritos de Cristo Jesus. E é por isso que nós clamamos agora, Senhor, fala conosco. Que a Tua palavra alcance o nosso coração. Para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós temos aqui então agora a continuação daquilo que vimos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu quero lembrar com você que eles partiram de Antioquia no início do capítulo 13, versículo 4. Versículo 5 do capítulo 13, eles chegam a Salamina, que é porto da ilha de Chipre. E do versículo 5 ao versículo 6, nós temos Lucas relatando que eles percorreram toda a ilha de Chipre, anunciando o evangelho. E no versículo 6, eles partem de Pafos, que é no outro extremo da ilha de Chipre, e seguem então pelo mar Mediterrâneo até chegar a Perge. E de Perge eles vão para a Antioquia da Psídia, já no versículo 14 do capítulo 13. E lá em Antioquia da Psídia, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles procuram a sinagoga para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, e eles anunciam na sinagoga ali então aquilo que o profeta Isaías havia anunciado sobre a missão aos gentios, a luz para os gentios, que o Senhor Jesus seria, e então vimos que o apóstolo Paulo mostra-nos que essa profecia se cumpre plenamente agora, não apenas em Cristo, mas em Cristo sendo aquele que habita a sua igreja. E por isso a igreja é então o cumprimento dessa profecia de Isaías, sendo luz para os gentios. Versículo 46 e 47 do capítulo 13, vimos então como o apóstolo Paulo anuncia isso na sinagoga. E versículo 48 vimos como a eleição do Senhor, a escolha do Senhor por aqueles que já estavam ali, fez com que então a palavra de Deus alcançasse o coração daquele povo, e esse povo pudesse, uma grande multidão, Lucas diz, pudesse crer no Senhor. Versículo 51 então, que lemos agora do capítulo 13, o apóstolo Paulo chega em Icônio, e de Icônio ele vai para Listra. A distância agora entre essas duas cidades é uma distância curta, e por causa da perseguição que ele tem em Icônio e Listra, ele parte para Derbe. Essas duas últimas cidades nós veremos hoje de noite. Eu quero pensar com você aqui aquilo que o apóstolo Paulo e Barnabé vivem, e aquilo que Lucas relata quando esses dois missionários, esses irmãos, chegam em Icônio. Observe o versículo 1 do capítulo 14. Eu queria que você prestasse bem atenção a isso. Lucas nos diz então assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Veja, nós estamos falando aqui, vimos como Lucas nos mostra, como que agora a missão aos gentios, ela havia se iniciado a partir da igreja de Antioquia, como que em Atos capítulo 13, o evangelho agora, a luz para as nações, começou efetivamente a brilhar e a ser anunciado então o evangelho aos gentios.
Mas veja, a ênfase, ou a estratégia, melhor dizendo, que Paulo e Barnabé usam é de irem para a sinagoga judaica para anunciar o evangelho. Eles não saem pelas ruas anunciando o evangelho, mas eles vão à sinagoga judaica. E eu queria que você pensasse e observasse o seguinte. A sinagoga judaica, já há mais de 2 séculos aqui, já havia se tornado um lugar em que era frequentada por todos os povos. Não era frequentada apenas por judeus, mas essa dispersão que o Senhor promoveu na história, a partir do cativeiro babilônico, a partir da destruição do templo, e esse povo sendo espalhado por toda a terra, criando sinagogas agora, onde o próprio culto já havia mudado, agora de uma ênfase na prática que o Antigo Testamento havia dado, para uma ênfase na fé, naquilo que havia sido apresentado em Levítico, e que agora eles nas sinagogas participavam desses mesmos rituais de forma simbólica. Era a fé, a crença que naquilo que o Senhor havia estabelecido ainda na lei, eles estavam praticando aquilo nas sinagogas, não, por exemplo, matando o cordeiro na sinagoga, não derramando sangue de cordeiro, mas eles já participavam daquilo pela leitura da lei e colocando a fé naquilo que deveria ser vivido e experimentado por eles, mas já com um elemento da fé que estava sendo colocado ali. Porque essa experiência que o Senhor deu ao povo historicamente fez com que a própria percepção da prática litúrgica e da adoração fosse transformada também entre os judeus, e isso fez com que vários povos pudessem começar a se aproximar da fé que o Senhor havia entregue ao seu povo. Essa fé que o Senhor começa historicamente a espalhar pelo mundo através das sinagogas que estão se espalhando pelo mundo e fazendo com que gentios pudessem também chegar ao conhecimento da lei de Deus, já é uma preparação dos povos para o recebimento do evangelho dentro daquilo que é a soberania de Deus. Observe, o apóstolo Paulo e Barnabé partem para anunciar o evangelho que está sendo levado para todas as nações, mas a preparação para que os povos pudessem receber... Perdão, irmãos, entrou um cisco no meu olho. Vai dar certo. Vou deixar até assim para os irmãos. Homenagem aí ao... Ok. Então, observe que há uma missão que a igreja recebe, e a igreja começa agora a expandir, a ser a luz para as nações. Obrigado, Gaúcho. A igreja começa a ser luz para as nações. A igreja começa a avançar no anúncio do evangelho para as nações. Mas antes de qualquer coisa, eu e você precisamos perceber o que Lucas está nos relatando aqui. Paulo e Barnabé entram na sinagoga judaica. E então ele diz que a tradução diz, falaram de tal modo, a ideia aqui é que havia algo de fato diferente acontecendo quando eles estavam anunciando a palavra de Deus ali. Os comentaristas afirmam que a ênfase de Lucas aqui seria nesse poder que Deus está agora utilizando através de Paulo para anunciar a sua palavra e levar os ouvintes ao entendimento, à crença, à percepção verdadeira de que
a verdade do Senhor estava sendo anunciada ali. E então falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Eles estavam na sinagoga. E uma grande multidão de judeus como de gregos são aqueles que vieram a crer na palavra de Deus. Eu quero pensar aqui, irmãos, que a preparação para ouvir o evangelho daqueles que ainda não creem, daqueles que ainda não fazem parte da aliança, daqueles que ainda não são crentes no Senhor, ela não é um movimento da igreja. A preparação para as pessoas ouvirem, receberem, crerem e se converterem ao Senhor Jesus Cristo não é uma preparação que pertence à igreja. Ela pertence somente ao Senhor. Ela é parte da soberania de Deus. Ela é parte daquilo que Deus realiza exclusivamente com uma prerrogativa que é exclusiva sua. Deus está fazendo, Deus prepara os povos para ouvir a sua mensagem do Evangelho. O que a igreja então precisa, antes de qualquer coisa? A igreja precisa de fé. A igreja precisa crer. Sem fé, sem missão. Sem que eu e você tenhamos a nossa fé renovada, não há como estarmos na missão, não há como sermos efetivos na missão que o Senhor deu à sua igreja. Por que não fazemos missões? Porque nos falta fé. Por que não pregamos o evangelho? Porque nos falta fé. Por que não anunciamos a palavra no trabalho? Por que não anunciamos a palavra a um amigo no trabalho ou do trabalho? Por que não fazemos esse tipo de coisa em nossos dias? Ou fazemos cada vez menos? Ou porque nos falta fé, ou porque a fé tem cada vez sido diminuída em nosso coração. Sem fé, sem missão. Eu e você precisamos crer. Precisamos ter a nossa fé renovada. Eu e você precisamos novamente buscar do Senhor aquilo que Hebreus fala, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem missão. Quando eu e você começamos a desconfiar que esta palavra de Deus é de fato poderosa para transformar o coração daquele que vai ouvi-la e ouvir da sua boca. Sim, boca de alguém que talvez não tenha tanta preparação, que talvez não saiba responder todas as perguntas, que talvez não saiba responder quando for inquirido, quando alguém estiver ali de fato querendo refutar o seu argumento. Sim, talvez você seja esse que não vai saber de fato encontrar alguma resposta para aquilo ali. Mas não é essa a exigência que o Senhor faz de nós para que as missões, para que a missão da igreja possa de fato se estabelecer. A exigência que o Senhor faz de nós é que nós creiamos de fato nele e na sua palavra. Eu e você precisamos voltar, precisamos reacender, precisamos deixar com que a chama da fé verdadeira, que confia plenamente na palavra do Senhor, que ainda que o teu lado incrédulo, o teu lado ainda carnal, possa levantar dúvidas em seu coração, você possa se mover na obediência ao Senhor, obediência que vem pela fé. Quando a oportunidade de pregar a palavra vier à sua frente, ainda que o homem carnal possa dizer a você, não fala, deixa para lá, você não vai saber dizer o que tem que ser dito, você possa se mover de fato pela fé. Fé na soberania de Deus. Deus que escolheu aqueles para o adorar, e esse Deus que escolheu os seus,
prepara o coração dos seus para ouvir a mensagem do Evangelho. E na medida em que os seus escutam a mensagem do Evangelho, no tempo do Senhor, eles serão alcançados, eles ouvirão a mensagem, eles crerão na mensagem e se converterão a Cristo Jesus. Mas o Senhor não deu a mim e a você o espaço, a prerrogativa de tentarmos descobrir quem é que é o eleito. Ou quem são esses, por onde eles andam, como vivem, de que se alimentam. O que o Senhor deu a mim e a você foi fé e a responsabilidade de obedecer àquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos fez ser em Cristo Jesus. Eu e você, igreja do Senhor, em Cristo Jesus, nós somos as luzes para as nações. Nós somos o cumprimento da profecia. Nós, em Cristo Jesus, nós, habitados pelo Espírito Santo de Deus, somos aqueles que têm a responsabilidade de brilhar a verdade do Evangelho. E como a verdade do Evangelho pode brilhar? Pelo anúncio do Evangelho. Mas eu e você precisamos crer. O Senhor está na história, preparando o coração dos seus eleitos. O Senhor está conduzindo a história para que o Evangelho possa ser anunciado. A missão da igreja, a missão do crente é feita na confiança em Deus e não em si mesmo, não na sua própria capacidade. A missão da igreja não é feita quando nós olhamos para as condições da igreja e pensamos, agora nós temos capacidade, agora nós temos recurso, agora nós temos pessoas. O que a igreja precisa entender é que a missão dela é feita na confiança em Deus. Confiança num Deus que separa um povo inteiro na história, que dá uma perseguição a um povo, para que esse povo se espalhe e chegue a lugares que ele mesmo já escolheu pessoas, mas ele determinou que essas pessoas só viriam a crer no Evangelho pelo ouvir a palavra de Deus. E então ele espalha essas pessoas pelo mundo. Nós fazemos a obra de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, nós realizamos a missão que o Senhor nos deu, pela confiança em Deus e não pela confiança na capacidade que temos, nos recursos que temos ou nas condições, vamos pensar nessa guerra espiritual que vivemos. Nós não temos condições bélicas para avançar contra o inferno, mas nós temos a nossa confiança posta naquele que é o Deus, Senhor e Rei sobre todas as coisas. Mas observe que há uma estratégia aqui. A estratégia é: eu vou entrar em um lugar em que as pessoas estarão dispostas a ouvir a explanação, a mensagem da palavra de Deus, da lei do Senhor. Por que ele não foi às ruas naquele momento? Porque a sinagoga era o lugar onde a palavra seria facilmente ouvida. As pessoas dariam facilmente atenção. Há uma confiança em Deus. Um Deus que está na história espalhando sinagogas por todo o mundo e fazendo com que pessoas de todas as nações passem a frequentar aquelas sinagogas. Há uma confiança em Deus, é o Senhor que prepara, mas há também um discernimento que só pode nascer no coração daquele que está colocando a sua confiança no Senhor. Enquanto confiamos em Deus e na sua soberania, também procuramos as estratégias onde as pessoas irão ouvir a mensagem do Evangelho. Lembre-se que, pela fé, Noé ouviu a direção e foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Acontecimentos esses que qualquer um de nós, em qualquer época da história, irmão, não é porque somos nós hoje, com todo o desenvolvimento que tivemos, em qualquer época da história,
ouvi da parte de Deus, ouvi uma direção de que viria um dilúvio que encheria toda a terra e que mataria a humanidade, você só obedece se aparelhando para construir uma grande arca para a salvação da sua casa, se você confiar em Deus, se você andar pela fé. E é pela fé que o Senhor nos chamou a viver. Por isso, lembre-se, Deus não nos dá desafios que nós não precisemos de fé. Deus nunca deu ao seu povo desafios que para eles sejam simplesmente coisas fáceis de se viver. É por isso que é fé. E é por isso que é desafio. Porque o Senhor nos prova a nossa fé, nos dando exatamente caminhos que nós vamos olhar e vamos pensar, mas nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos condições de caminhar nessa direção. É por isso que é um caminho de fé. É por isso que é um caminho de confiança no Senhor. O Senhor quer que vivamos a sua obra e a missão que Ele deu para nós. E a forma de viver isso é pela fé. Confiança no Senhor. Confiança plena. Queria que você continuar com você então. Essa pregação do Evangelho que é na dependência, na confiança, no poder do Espírito de Deus, como Lucas relata, eles falavam de tal modo, e essa é a ideia, falar no poder do Espírito de Deus. É a pregação, é o caminho que eu e você, a igreja do Senhor, precisa resgatar, precisa voltar a viver e precisa aplicar aos nossos dias. Nós temos vivido uma geração em que passamos já por grandes momentos de avivamento, de avanço na história da igreja, a igreja avançando, o evangelho avançando, mas também somos resultado e fruto de muitos momentos em nossa história recente em que o evangelho foi anunciado não com tanta fidelidade, não com tanta a precisão nas Sagradas Escrituras, mas o evangelho que tem se expandido pelo mundo é um evangelho liberal, é um evangelho progressista muitas vezes, é um evangelho da prosperidade, um evangelho que ao invés de fazermos amar os tesouros dos céus, é um evangelho que faz com que a gente ame tesouros aqui na terra. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus, voltar a crer que o Senhor ainda prepara corações, o Senhor ainda prepara os povos, o Senhor ainda está preparando aqueles que Ele escolheu para a sua salvação, porque Ele ainda não voltou. Se Ele ainda não voltou, a palavra de Deus diz que Ele está aguardando com a sua misericórdia até que todos aqueles que Ele escolheu cheguem ao arrependimento. Por isso, eu e você precisamos crer que é a pregação do Evangelho que é luz para as nações. Eu e você precisamos crer que essa pregação precisa ser realizada, voltar a ser realizada por mim e por você. Muito mais do que boa conduta, muito mais do que boas ações, muito mais do que sermos exemplos de conduta e de vida, onde quer que estejamos. E isso de fato é legítimo, verdadeiro e deve ser vivido. Muito mais do que isso, nós precisamos compreender que ser luz para as nações, ser luz para os povos, é pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, assim como ele nos foi entregue, assim como nós ouvimos e recebemos, precisamos anunciar, abrir a nossa boca pela dependência, pela fé que temos no Senhor e naquilo que Ele está fazendo em toda a história e em todo o mundo. O apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 4, que se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo,
a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu e você precisamos pregar o Evangelho, falar o Evangelho de acordo com a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. A igreja precisa avançar na confiança. A igreja precisa sair de sua inércia. Nós precisamos sair de nossa inércia. Nós precisamos nos mover no nosso dia a dia. Entender que a pregação do Evangelho é parte de nossa espiritualidade diária. Precisamos sair dessa inércia, mas precisamos ao mesmo tempo entender. É preciso falar de acordo com os oráculos de Deus. Não é falar de qualquer jeito, não é falar qualquer coisa ou pregar qualquer um desses evangelhos que tenha sido anunciado por aí. Mas pregar com fidelidade a palavra de Deus em Cristo Jesus. O anúncio vindo de um coração que não duvida, mas crê. Será sempre um anúncio usado pelo Espírito de Deus para falar aos corações dos ouvintes para a glória de Deus. Quando eu e você enxergamos que o Senhor está ainda agindo, cremos nisso, confiamos e colocamos de novo a nossa fé na palavra de Deus. Um coração que volta a ser aquecido por essa fé é um coração que prega não de qualquer forma, mas fala de tal modo que então é o poder do Espírito de Deus que vai operar no coração também daqueles que creem, daqueles que ouvem a palavra de Deus. Versículo 4 do mesmo capítulo. Lucas nos diz: mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Veja, o Evangelho unindo pessoas, gentios, judeus, mas agora Lucas nos mostra que muitos da cidade uniram-se com os apóstolos, mas outros, e ele não faz a distinção se eram judeus ou não, mas a ideia aqui é que misturou-se as etnias, e tanto judeus como gregos, uns ficaram com os judeus, tanto judeus como gentios, melhor dizendo, ficaram com os apóstolos, com o anúncio do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Esse Evangelho anunciado com fidelidade à palavra de Deus sempre fará exatamente isso. Ele vai unir pessoas em torno da pregação genuína do Evangelho, mas ao mesmo tempo outros, por um embotamento legalista, serão unidos à religiosidade humana, do mérito próprio, da justiça própria e da tentativa de salvar-se pelo seu próprio esforço. O Evangelho que uniu aqui não é o Evangelho que está separando a priori, porque o que separa é a incredulidade no coração humano que nos leva à morte, que mata. Esse Evangelho pregado sempre será uma espada que cortará dos dois lados. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, nós, os discípulos de Cristo, somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para estes, cheiro de morte, para a morte. Com aqueles, aroma de vida para a vida. O Evangelho, pregado com fidelidade, ele cheira a morte e cheira a vida. Sempre será assim, porque o Senhor escolhe os seus, e dentre a multidão sempre haverá aqueles que vão ouvir o Evangelho para condenação e aqueles que ouvirão o Evangelho para a salvação.
Observe, irmãos, muitas vezes, porque a nossa fé está colocada no lugar errado, nós deixamos de pregar, porque pessoas não estão se convertendo. Só que esta é a finalidade do Evangelho. É pregar para a salvação e para a condenação. O Senhor separa os seus com a pregação do Evangelho. Por isso, se ao pregarmos, quisermos nos conduzir apenas pelos frutos que nós enxergamos como bons frutos, conversão, nós seremos frustrados. Porque o que acontece é que para a maior parte das vezes que nós pregamos, o que a prática diz é que as pessoas estão ouvindo para condenação. Ronaldo Lidório diz que entre os concombas, quando anunciava o Evangelho, numa média ou numa estimativa não precisa, mas olhando pela prática do que eles haviam vivido ali, se fosse estabelecer uma média, seria para cada 100 casas, 2 receberem o Evangelho. Observe, muitas vezes eu e você queremos anunciar o Evangelho olhando para os frutos positivos, como se as casas que rejeitaram o Evangelho não fosse fruto positivo da pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela volta tendo cumprido aquilo para o qual ela foi estabelecida. Logo, se a palavra condenou ou a palavra salvou, o fruto é positivo, porque é o propósito da palavra de Deus. Eu e você precisamos ter os nossos olhos fitos no Senhor, na obra dEle, na vontade dEle, e não naquilo que os nossos olhos estão vendo. O anúncio do Evangelho através da palavra de Deus, ou pregação da palavra de Deus, precisa ser resgatado por mim e por você, tanto no nosso dia a dia, como resgatado pela igreja, em avançar no lugar onde o Senhor nos colocou, mas também em toda a terra. Observe, irmãos, olhemos para nós mesmos. Nós temos muitas coisas pelas quais devemos nos preocupar, como igreja falando. Devemos pensar no nosso teto, devemos pensar nas goteiras, devemos pensar nas estruturas. Sim, temos que pensar nisso. Não queremos o teto caindo em nossa cabeça. Mas o Senhor não deu como missão da igreja: cuidem de tetos. O Senhor deu como missão da igreja a anunciar o Evangelho aonde o Senhor colocou a igreja. Amém? Isso quer dizer que a gente não vai cuidar do teto? Não. Isso quer dizer que nós não precisamos criar binômios. Nós não precisamos criar coisas que sejam antagônicas. Ou a gente cuida de uma coisa, ou a gente cuida da outra. O Senhor deu à igreja a capacidade de viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Quem é que faz? Deus faz. Eu e você precisamos compreender que esse Evangelho precisa voltar a ser anunciado. Não importa como os frutos aparecerão. Não importa se para alguns vai cheirar a morte, mas ele tem que ser anunciado para que cheire a morte. E se para outros vai cheirar a vida, ele primeiro precisa ser anunciado para que cheire a vida. Como observou Calvino, é certamente lamentável ver divisão entre homens, mas visto que maldita é a união
que nos separa de Deus, é melhor uns poucos serem 100 vezes separados do mundo inteiro e assim alcançarem o favor de Deus, do que discordando de Deus continuamente, termos paz com o mundo. Quando paramos de anunciar o evangelho genuíno, a sensação que temos é de paz. Estamos em paz com o mundo. Mas quando voltamos a anunciar e a pregar ousadamente o evangelho, a palavra de Deus, para a salvação daqueles que o Senhor escolheu e para a condenação, nós começamos a ter a clareza. Estamos em guerra. Há uma guerra a ser travada. Eu e você precisamos lembrar que é melhor ser censurado, perseguido, do que permitir ser arrastado pela correnteza do mundo que nos leva à destruição. Nós somos igreja, irmãos, porque somos luz. Somos luz porque somos igreja. A luz não foi acendida para ser colocada embaixo de uma mesa. A luz foi feita para ser colocada acima e iluminar toda a casa. Eu e você, como igreja, somos colocados no mundo para sermos vistos e assim possam glorificar a Deus. Mas algo prático e uma aplicação prática para a nossa vida é que avançar aos perdidos, ou quando avançamos aos perdidos, nós temos que prezar pela fidelidade à sã doutrina. Nós temos que avançar pela convicção da fé, não buscando um reconhecimento. Avançar pela convicção da fé, não buscando o reconhecimento de quem quer que seja. Absolutamente. O texto continua dizendo que, como se surgisse um tumulto entre os gentios e judeus, eles estavam associados agora com as suas autoridades para os ultrajar e os apedrejar. Eles estão pregando o evangelho com fidelidade. E a trama que começa a acontecer é: vamos apedrejá-los. Vamos matar esses dois. Sabe o que eles fazem? Eles fogem para Listra e Derbe. E o que acontece é que eles continuam a anunciar o evangelho. E sabe do que mais? Paulo vai ser apedrejado. Não é por reconhecimento. Não é por conquistar alguma coisa. Não é visando a sua própria vida, mas é visando a glória de Cristo e a vida de Cristo. Se tentarmos ou quisermos avançar com os propósitos errados, nós nos frustramos e paramos, porque nós não vamos ter do mundo nunca uma boa recepção à pregação fiel do Evangelho. Nunca. Quando o Evangelho é anunciado, nós não vamos ter reconhecimento humano. Pelo contrário, vão querer nos apedrejar. Por isso você precisa calcular esse seguir a Cristo. É preciso que você faça o cálculo para que você não
Não queira seguir a Cristo achando que o que virá sobre você serão louros de vitórias, reconhecimentos e aplausos, tapinhas nas costas, elogios. Quando pregamos o evangelho genuíno, a mensagem que vem sempre ao nosso coração da parte de Deus, e pela experiência que temos no mundo, é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho sendo pregado, autoridades querendo apedrejar. Eles fogem para Listra, e em Listra eles chegam e curam um aleijado, paralítico, desde o nascimento. Olha a ênfase de Lucas. Você já pensou em nossos dias, no show que a fé adquiriu nas TVs e nas mídias sociais? Um homem que curou um aleijado de nascença, que nunca havia andado. Ah, ele ganharia fama. Eles apedrejam Paulo. Imagine eu e você. Resolve começar um ministério na igreja. Resolve iniciar alguma coisa para anunciar o evangelho, para servir a Deus. E as pessoas começam a simplesmente criticar. Dizer: isso aí não vai dar em nada. Não serve de nada. Ah, Deus não tem nada a ver com isso. O que é que a gente faz? A gente fica se lamuriando, olhando para si mesmo. Diz: mas Deus, eu só quero te servir. E as pessoas estão fazendo isso comigo. Sabe o que a palavra de Deus nos responde? Por que seria diferente com você? Por que seria diferente conosco? Paulo é apedrejado, irmãos. Os discípulos o cercam. Até a narrativa de Lucas é simples, direta. Ele se levanta. Tinha sido dado como morto. E aí, tornou. Levantou-se, entrou de novo na cidade e foi anunciar o evangelho. Não é por reconhecimento. É porque nós já sabemos que importa, ou quanto importa, sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Por isso, querido, se você parou em algum momento, porque se frustrou, porque não viu o reconhecimento, seja de quem for, levante-se e comece de novo. Porque é ao Senhor que estamos servindo. E com o Senhor nós já morremos. E por isso com o Senhor nós vivemos. Levante-se e sirva-o de novo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos nos chegando à tua mesa. E a tua palavra nos conduz ao Senhor mesmo. Mais uma vez nós queremos clamar ao Senhor. Restaura a nossa fé. Aquece o nosso coração, Senhor, novamente. Para que voltemos a sonhar. Para que voltemos a pensar não no que será da nossa vida,
mas que voltemos a pensar, a sonhar com aquilo que o Senhor tem para aqueles que são teus. Aqueles que já foram alcançados e os que não foram alcançados ainda. Aquece o nosso coração de novo, Senhor, para que sirvamos ao Senhor com toda confiança, lembrando que a nossa vida não é mais nossa. Lembrando que a nossa vida não se resume à preocupação com o que havemos de comer ou de vestir. Mas lembrando que a nossa vida pertence agora aos lugares celestiais que o Senhor nos colocou assentados em Cristo Jesus. Que os nossos olhos precisam estar fitos na gloriosa vida que o Senhor tem para a tua igreja quando o Senhor voltar. E por isso essa fé e essa luz precisa ser anunciada, precisa brilhar para todas as nações, em todo o mundo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, para que pela fé te sirvamos com fidelidade. É no nome do teu Filho amado que nós rogamos a ti, Senhor. Amém, Deus.